Olá, olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Débora, sejam bem-vindos ao canal. Já se inscreve, deixa um likezinho nesse vídeo e ative as notificações, tá bom, pessoal? Hoje eu tô aqui no Canva gratuito através do meu computador para criar uma letra no formato 2D, tá bom, pessoal? Bem simples e tranquilo de fazer isso aqui através do Canva. Então vamos começar criando um design, tá? Eu vou criar um design no tamanho A4. Assim eu posso criar um PDF, fazer a impressão depois, tá? Eu vou utilizar o formato A4, paisagem, tá bom? Vamos clicar nele, vai criar um arquivo aqui para mim. Eu já vou vir aqui para o menu lateral e clicar na ferramenta texto, tá? Clico na ferramenta texto, inserir um pouquinho de texto, um subtítulo, qualquer coisa aqui. Vamos colocar a letra M maiúsculo, que é o nome da criança, é Maia. Então, eu vou colocar inicial M maiúsculo, tá bom? Quando eu seleciono a letra, pessoal, tem a possibilidade, além de alterar o tamanho dela, aqui do lado a opção de fonte, né? Tem uma fonte que eu andei fuçando aqui, eu achei super legal, que é essa fonte chamada Zoica. Eu vou clicar nela, ela vai me retornar uma letra bem bonita, arredondada, né? Eu gostei bastante desse estilo de letra, poderia ser qualquer letra da sua preferência, tá bom? Eu já vou reforçar para vocês que vocês têm uma outra opção também para colocar textura nas letras aqui no Canva, tá? Então eu vou clicar em elementos. Se eu deslizar aqui no menu para baixo, né? Eu tenho as opções de molduras. Eu vou clicar em ver tudo. E aqui eu tenho a possibilidade de inserir números e letras, né? Conforme vocês estão vendo aqui. E na busca, eu vou buscar a letra M para ver o que ela me retorna. Então, na letra M, similar a essa fonte, eu tenho esse estilo aqui, ó, por exemplo, e tem alguns outros estilos que eu posso estar utilizando, tá? Aqui em Upload é onde fica armazenado os papéis que eu baixei para utilizar na minha arte, tá bom? Todos os planos de fundo, os personagens, tá tudo aqui. Eu vou pegar esse rosinha aqui, ó, e vou arrastar em cima da minha moldura aqui, do formato da letra M, tá? Então eu já consigo encaixar essa textura dentro da letra M. Diferente do texto, se eu arrastar esse mesmo papel em cima do texto, eu não consigo encaixar, tá bom? Como eu não quero trabalhar com esses modelos que tem aqui no Canva, eu vou preferir usar a fonte, né? As fontes que tem no Canva, para pegar uma letra que eu acho legal, tá? Mas saiba que você pode também utilizar esse recurso aqui de moldura que já tem no Canva, tá bom? A facilidade de trabalhar com texto é que eu posso colocar o contorno. Aqui na moldura você pode colocar uma borda, mas você vai ter um pouco de dificuldade para deslocar essa borda para fora. Então, se a sua intenção é colocar uma borda e desloque para dentro, igual tá acontecendo aqui, ó, nesse M, você nota que o preto ele vai fechando até sumir o rosa, né? Diferente da letra de texto, eu consigo adicionar um efeito, clicar aqui em contorno, e nesse contorno eu tenho um deslocamento para fora da letra, tá? Vou deixar aqui, ó, para vocês verem em vermelho. Tem um deslocamento que vai para fora da letra, ele vai expandindo além da letra, né? E aqui na moldura não, eu tenho uma borda, eu vou trocar a cor agora, vou colocar roxo, né? Eu tenho uma borda que tá roxinha, ao invés de sair para fora da letra, ela vai fechando, né? Ela vai encolhendo. Então, essa é a diferença de trabalhar com a moldura e com o texto, tá? Como eu quero o efeito de camadas, né? Para fazer uma letra M, depois jogar uma outra textura atrás com outra letra M com deslocamento maior, eu vou usar o estilo de contorno. Esse que abre, que expande para fora da letra e não esse que fecha, tá bom? Então, nós vamos trabalhar com o texto, tá bom, pessoal? Ele é um texto ainda, ó. Se eu digitar o resto do nome da criança aqui, é uma caixa de texto, tá? Ele não é uma imagem. Vamos fazer um esquema aqui de um projeto para a gente entender melhor o que vai acontecer. Na primeira camada, eu quero uma textura de bolinhas coloridas, tá bom? Na segunda camada desse meu projeto de letra 2D, eu quero um efeito dourado. Então, eu vou clicar aqui em elementos e vou escrever dourado. Aqui, ó, um fundo dourado só para ilustrar para nós. Na minha terceira camada, eu quero o rosinha mesmo. Pode ser rosinha liso ou com textura, tá? Depende.
O projeto dessa minha letra, ele será no tema circo, tá bom, pessoal? Por isso a escolha dos elementos aqui. Tenho que combinar com os personagens que compõem esse tema do kit, né? Do circo aquarela rosa. Então, esse é o meu esquema de projeto, né? Pode ser que eu mude ele no decorrer da montagem, né, pessoal? Mas esse é o esquema, tá? Eu vou adicionar uma nova página aqui, vou colocar ela em primeiro lá, meu esquema tá aqui embaixo, tá bom? Vou pegar minha letra, vou jogar ela aqui em cima. Aqui em posição, eu vou definir o tamanho dessa letra. Então, usando essa faixa preta aqui de referência, ela está com 13 centímetros de altura, eu vou deixar minha letra com 13 centímetros de altura, aproximadamente, que é um tamanho legal para se fazer numa letra que vai ficar decorando a mesa, tá bom? Então aqui, ó, embora minha caixinha de texto ela esteja grande assim, né? Ela esteja com essa sobra ao redor, eu sei que a minha letra ela está com 13 centímetros, pois eu usei esse retângulo aqui da faixa preta de referência, tá? Então, eu vou deixar minha letra com 13 centímetros de altura, que eu acho legal para decorar a mesa. Se for para uma caixinha, aí você pode reduzir, deixar com 5 centímetros ou 6, né? Que vai ficar um tamanho legal também. Então, na primeira camada que eu quero é uma textura com bolinhas, tá bom? Como eu não consigo inserir essa textura aqui no meu texto, eu vou simplesmente trocar a cor do texto para branco e vou inserir um efeito nesse meu texto, nessa minha letra M, e vou adicionar nela um contorno. Esse contorno aqui, qual que é o mínimo dele? Será que eu consigo deixar menos de 1? 0,8? Não, 1 é o mínimo dessa letra. Então, eu vou escolher um contorno, poderia ser rosinha, tá bom, pessoal? Uma coisa bem clarinha, um cinzinha mais claro, assim. Eu vou deixar um cinza mais escuro para vocês enxergarem, tá? Então, essa letra, eu vou ter a textura dela de bolinhas, tá? Eu vou duplicar essa letra do tamanho que ela está para gerar uma outra cópia. Então, fiz aqui, dupliquei ela, né? Vamos deixar ela reservada aqui do ladinho. Essa minha segunda camada, ela será dourada. Então, vou só trocar essa cor do texto para douradinho, assim, ó, mais ou menos. Note que ela veio também com um contorno que eu inseri anteriormente. Então, seleciona ela, clica aqui em efeitos, no contorno. O que antes eu tinha colocado em 1, vou deixar com 25. Vou deixar metade aqui de 50. Vou deixar com 25. E deixo no tom dourado também, para simular o meu dourado aqui, tá bom? Então, ficará dessa forma, ó. Quando eu junto o meu M em cima dessa outra parte que eu criei, eu já crio uma sobreposição, né? Eu já crio um deslocamento. Então, aqui eu tenho uma camada, e a camada de trás eu já observo que tá maior que a da frente, não é mesmo? Aí eu vou duplicar novamente, vou reservar ele aqui, né? Esse conjunto. Vou apagar a letrinha branca da frente, vou ficar com essa douradinha, tá? E eu volto aqui em efeito e no contorno novamente. O que antes era 25, agora eu vou deixar 50. Só que vai ser rosinha essa camada, né? Então vamos trocar a cor dela aqui. Vamos escolher um tom de rosinha. Não pink assim, mas um tom de rosa. Mais ou menos assim. Que antes então era 25, eu vou jogar em 50 para criar um deslocamento e vou trocar aqui a cor do texto também. Será rosa também. Então eu fiz essa terceira camada, levando em consideração o esquema que eu já criei aqui embaixo, né? Então eu vou pegar esses dois esquemas, vou jogar aqui e esse daqui que vai ficar lá atrás. Então dessa forma eu já consigo observar que eu fiz esses deslocamentos de camadas, né? Então a minha camada, a primeira já tá menor, a segunda tá um pouco maior e a última, que é a rosinha, ela tá maior. Então eu já consigo observar que eu vou conseguir dar o efeito que eu quero de sobreposição, de relevo, de camadas, né? Vamos colocar assim, entre aspas, camadas, tá bom? Que não deixa de ser camadas, né? Com várias camadinhas para que eu possa cortar depois que eu unir elas, tem esse deslocamento. Então esse é o tamanho original da minha letra que eu gostaria de deixar ela aqui, tá bom? Eu vou duplicar ela aqui só para poder reduzir o tamanho dessa letra para a gente jogar uma do lado da outra. Coloquei uma letra lado a lado, né? Uma do lado da outra. Posso deixar um tom de cinzinha bem clarinho assim, para não atrapalhar a minha arte, tá? E assim eu crio linhas de corte para que eu possa fazer essa letra em camadas, em alto relevo, tá?
Só que eu tenho que observar que eu tenho que cortar essa letra pelo contorno de fora, tá? Então eu venho e corto pelo contorno de fora. A mesma coisa nessa segunda, o contorno dela tá um pouquinho grossinho, mas eu vou cortar pelo lado de fora, tá? Assim ela vai conseguir ficar maior do que a primeira. E nessa terceira camada da mesma forma, né? Eu corto aqui pelo contorno de fora, assim eu tenho certeza que ela vai ficar maior do que a anterior, tá bom, pessoal? Então esse é o meu esquema para montar a letra, tá bom? E não para por aqui, é claro, né? Aqui eu só montei o esquema do corte. Então, sempre corte pela borda externa e pela borda externa. Agora, para fazer decoração, você pode também fazer aqui no Canva, já dentro desse visual, para você ter uma noção de como irá ficar, né? Eu vou voltar aqui em Uploads, eu tenho um personagem que eu quero inserir, que é a mágicazinha, né? Essa mágicazinha eu posso deixar ela ali aproximadamente com 10 centímetros, mais ou menos. Então eu vou posicionar aqui, ó, minha mágica mais ou menos com 10 centímetros e meio, porque eu tenho balões para inserir na minha arte também, né? Esses balões aqui eu posso jogar eles aqui em cima da minha arte, né? Pretendo colocar eles ali do ladinho dessa minha mágica. Ó, vou diminuir o tamanho deles, vou recolher esse fiozinho, tá? Esconder eles, porque eu pretendo colocar, ao invés de um fiozinho em desenho, em impressão dessa forma, eu coloco um fiozinho de verdade, um cordãozinho, um barbante ali, né? Esse varalzinho eu posso jogar ele aqui nessa região, mais ou menos. Enfim, né? Você pode decorar da forma que você gostaria. E além do mais, eu posso inserir mais um texto para escrever o nome da criança realmente, né? Vou colocar uma fonte que eu gosto bastante, que ela é fina. É a Halimun, né? Clico nela. Vou aumentar um pouquinho esse nominho. Como é um M, pessoal, eu posso jogar essa letra aqui, ó, de ladinho, tá? Vamos deixar ela azul, parecendo com esse balãozinho, né? Centralizada aqui na perninha da letra M, né? Posso fazer esse esquema aqui aproximadamente, mais ou menos, né? Para eu decorar essa letra, que ela vai ficar legal, né? E sempre lembre que no nosso esquema terei essa textura de bolinhas aqui, né? Essa primeira camada será essa textura de bolinhas. Eu acho que dessa forma ficará legal, ó. Vou jogar aqui, ó, mais ou menos aqui em cima, já que eu não consigo encaixar essa textura dentro do texto, né? Então, ele ficaria mais ou menos dessa forma aqui, ó. Vou clicar aqui em posição. Vou jogar os elementos para cima. E o nominho da Maia também, ó. Então, iria ficar mais ou menos assim, né? Eu acredito que vai ficar legal assim. Defini o estilo da letra que eu queria, né? A decoração. Agora eu posso ir para a parte mais fácil, que é fazer as bases. Eu preciso espelhar essa letra. Então eu vou duplicar ela. Se eu duplicar, eu não consigo espelhar o texto, né, pessoal? Aqui no Canva Free, até o momento, até onde eu sei, eu não consigo fazer essa letra girar como a imagem, né? Por exemplo, eu clico na mágica aqui, eu tenho esse botãozinho inverter horizontalmente, ó. Note que muda o palitinho da mágica aqui, esqueci o nome disso. Ele troca de lado. Ou deixa ela de ponta cabeça, assim, invertido, né? Na imagem eu tenho condições de fazer isso. No texto, eu ainda não descobri se tem essa opção, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui, só para exemplificar para vocês, né? Eu posso compartilhar, baixar e salvar um formato de imagem, tá? De PNG, tá bom? Salvar essa imagem em formato de imagem mesmo. Mas, vamos na preguiça e vamos printar a tela. Eu printei a tela e eu vou ficar com a letra em formato de imagem. Então, tirei um print da tela. E agora, essa parte aqui, pelo menos, é uma imagem agora, tá? Ela não é um texto mais. Aqui é um texto ainda. Agora, eu consigo selecionar ela, inverter e colocar verticalmente. Aí, ela fica espelhada, né? Essa é a função que eu tenho que fazer para criar essa minha letra. Deixar ela em formato espelhado. Então, aqui é a parte da frente. E aqui em cima é a parte que eu espelhei, tá? O meu molde, no final, ao final de tudo, ele terá que ficar assim, ó, dessa forma, né? Preciso da minha letra olhando para mim de frente, né? E uma parte espelhada. E agora eu uso o conceito do calendário, pessoal. Eu preciso depois dobrar
essas duas letras aqui e fazer uma base igual um calendário. Como que eu vou fazer isso? Para criar essa base, pessoal, eu vou usar a letra em tamanho real, tá bom? Então eu fiz esse posicionamento da letra aqui, mas eu coloquei ela aqui mesmo, da mesma forma, só que em tamanho real para a gente ver as medidas corretinhas aqui, tá bom? Então saiba que está igual essa aqui, ó, em miniatura, só que maior aqui para a gente ver as medidas exatas, né? Então vou deixar o M mais para cima aqui, um pouquinho, né? Eu preciso de um quadradinho para fazer a minha base. Vamos começar com um quadradinho, tá? Esse meu quadradinho, vou deixar ele azul, vai ficar de cor diferente da nossa letra rosa, tá? Esse quadradinho ele precisa ser menor que a base da letra, então menor que essa parte rosa que tá aparecendo. Ele tá com 5.2, eu preciso deixar com 5, mais ou menos, vai ficar um tamanho legal. Então eu vou clicar aqui em posição, nas medidas, né, altura e largura, eu vou colocar aqui com 5 centímetros de largura. Então eu preciso de uma aba para colar na minha letra. Eu vou deixar essa aba com 1,5 centímetro. Então aqui na altura eu vou colocar 1,5 centímetros. Vai ser a aba da minha base, tá? Na mesma largura aqui eu criei mais um retângulo. Em posição, organizar, eu tenho tamanho também. Eu vou deixar a altura dele diferente. Eu vou deixar com 4,5. Então 4,5. Depois eu vou duplicar esse retângulo que eu criei agora, que tá azul mais escuro. Vou posicionar ele aqui, um azul mais escuro. Depois eu vou repetir a minha aba. E vai ficar assim. Esse esquema que eu tô fazendo aqui, pessoal, ele é o estilo do esquema do calendário que a gente faz quando faz para ficar apoiado na mesa. Aí eu vou subir um pouquinho a minha letra aqui. Vou pegar esse primeiro esquema de base, vou agrupar ela e vou colocar ela aqui na parte de baixo. Então aqui eu tenho minha primeira base, vou duplicar ela, vou fazer uma segunda base, que a letra M ela tem essas 3 perninhas, então eu preciso de 3 bases, né? E vou duplicar de novo, só que aqui, ó, já observo que vai ficar grande essa minha base. Então, eu acredito que com 3,5 centímetros é uma largura mais adequada do que se eu deixar com 5, conforme o que eu fiz aqui na outra perninha do M, tá? Então, ela ficará melhor encaixadinha se ela tiver essa largura de 3,5 centímetros, aqui 5, aqui 5, tá bom? Por quê? Porque a minha letra ela faz esse formato e será mais tranquilo para encaixar nela depois se for desse tamanho, tá? Por causa da letra M, por causa do formato dela, tá bom, pessoal? Aí ficará dessa forma. Aqui nessa região eu vou colar na minha letra para juntar uma parte com a outra. Aqui também eu vou colar para juntar uma parte da minha letra na outra. Então essa basezinha aqui eu vou usar para colar no pezinho da minha letra. Então eu colo esse pezinho da letra que está virada na posição correta e junto a outra letra que está espelhada, tá bom? Servirá para isso, tá bom, pessoal? E aqui em cima, para ilustrar para vocês, eu tenho a letra já conectada uma outra, uma olhando de frente e a outra espelhada, e tenho a letra separada, tá? Eu posso fazer dessas duas formas. Ou você já faz a impressão do teu molde assim, o recorte do teu molde assim, né? Ou seja, você corta ao redor desse trabalho aqui e só abre essa região do meio aqui que quase forma um losango, não é mesmo? Ou você corta as letras separadinhas assim também, dá pra ser. Uma na posição normal e a outra espelhada, né? Então você pode fazer essas duas formas aqui, já mantém o seu molde juntinho ou faz ele separado. Essa parte, tanto da conexão da base, como o molde assim junto ou separado, vocês vão entender melhor conforme a gente for montar essa letra, tá bom, pessoal? Para que a gente possa deixá-la bonitona assim, ó, do jeito que a gente criou o nosso layout aqui do nosso projeto, tá bom? Então já convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha nesse vídeo, né? E acompanhar a parte 2, onde a gente monta essa letra. E aí o projeto vai fazer mais sentido para vocês e vocês vão perceber, vão encaixar todas as peças, né? E vão perceber que é super tranquilo de fazer. Então basicamente é isso. Escolho a minha letra, eu espelho essa letra, é necessário fazer um espelho dela. Ou eu corto 2 vezes no sentido normal e depois de cortado eu espelho, né?
e depois eu crio essa base, que é no mesmo estilo da base de calendário, para montar minha letra, tá bom? E depois eu corto ou meu molde junto ou meu molde separado. Esses são os processos e você pode acompanhar a parte 2, onde a gente vai montar essa letra e tudo vai fazer sentido e vocês vão observar que é super tranquilinho, tá bom? Qualquer dúvida deixa nos comentários que eu troco ideia com vocês trocam ideia comigo, tá bom? E é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Beijo, valeu, tchau, tchau!